Olá, aqui é o Luiz e hoje eu queria fazer uma análise importante sobre o livro, uma das maiores obras da literatura mundial, da história da humanidade, o livro Sobre a Brevidade da Vida, do filósofo romano Sêneca. E como alguns de vocês já devem saber, ele é um dos maiores filósofos estoicos de todos os tempos, um grande representante do estoicismo. E o estoicismo é uma vertente filosófica muito importante para nos ajudar na nossa caminhada espiritual, que tem muitas semelhanças com as leis divinas, com os ensinamentos divinos. Porém, o Sêneca ele traz uma mensagem nesse livro que pode ser uma crítica ou uma motivação. Ele destaca bastante a importância de como você usa o seu tempo, de como você está usando o seu tempo, em que você está dedicando a sua vida, qual é o seu propósito, você está dedicando a sua vida ao quê, como você está gastando o seu tempo. E ele destaca muito a importância de dedicar nosso tempo no nosso desenvolvimento intelectual, em busca da razão, em busca de coisas grandiosas, intelectualmente falando, coisas edificantes ao intelecto e ao espírito, trazendo um pouco da espiritualidade. É buscar entender as grandes questões da existência, ao invés de ficar perdendo tempo com perseguições egoístas, em como ter mais coisas materiais, etc. Ele critica profundamente o materialismo, pessoas que dedicam a vida inteira a correr coisas de status social, como você é visto pela sociedade, correr atrás de sucesso financeiro, sucesso social. Critica essas pessoas, basicamente, critica fortemente essas pessoas, e ele se sente, dá pra você ver nas palavras dele que eles se sentem meio de idiotas ao ver que grandes pessoas da sociedade, respeitadas pela sociedade, perderam sua vida inteira atrás de status social e bens materiais, e nunca tiveram tempo para dedicar a si mesmo, ao autoconhecimento, à intelectualização, atividades intelectivas e coisas edificantes ao intelecto e ao espírito, como eu já disse. Ele critica fortemente essas pessoas. Então por isso que eu falei que esse livro é uma motivação. Se você já segue esse caminho de desenvolvimento intelectual e às vezes é criticado por seus familiares, então esse livro te motiva a continuar nesse caminho edificante. E esse livro também pode ser uma crítica forte. Se você é uma pessoa que dedica muito tempo ao sucesso material, ao status social, esse livro vai te criticar fortemente. Ele critica grandes personagens da época dele, que tem como padrão pela sociedade pessoas bem-sucedidas, são pessoas vistas como bem-sucedidas. Ele critica essas pessoas, falando que eles perderam a vida deles, dedicando a ter status social, a bens materiais. E fala que no final da vida, uma observação interessante que ele faz, que inclusive eu vi Cortella também fazendo essa observação. Você pode fazer uma pesquisa aí entre os médicos, pessoas que vivem com pessoas próximas da morte, e você vai ver que quando a pessoa está próxima da morte, ela basicamente ela não reclama de ter conseguido poucas coisas, ela não pensa mais no material. Quando a pessoa está perto da morte, ela começa a vislumbrar a realidade de que tudo que ela conseguiu material e de status social, de nada importa. Ela percebe que tudo vai ficar aqui. E aquilo que faz a vida valer a pena, segundo Sêneca, e obviamente eu creio que isso é verdade, é aquilo que é edificante a você, aquilo que você fez de bem para outras pessoas, e aquilo que edificou o seu espírito. E a pessoa que não dedicou sua vida a isso, ela vai sentir no final dela que ela perdeu a sua vida, que ela desperdiçou a sua vida. Isso tem até um ensino todo dentro da espiritualidade, Allan Kardec mostra que você vem à Terra com uma missão. E sua missão normalmente ela está incluída em quê? Em aprender coisas essenciais ao espírito, ao intelecto e ajudar outras pessoas nesse processo também. E quando você não dedica sua vida a isso, você dedica a coisas materiais, que é a ilusão do mundo, você fatalmente ao final vai sentir um grande arrependimento, uma sensação de não ter vivido. E ele destaca isso dentro da filosofia. E eu acho interessantíssimo, eu gosto muito da filosofia grega, e da filosofia como um todo, que os grandes filósofos eles chegam a conclusões através da razão que a espiritualidade já ensina há muito tempo. Então é uma prova de que Deus nos deu a razão, o intelecto, para conseguirmos chegar até Ele, através da razão. Então eu acredito muito que chegar até Deus não é um processo de somente acreditar no que os outros falam. Chegar até Deus é possível através da razão, através do intelecto. Tanto é que os grandes filósofos, como eu já disse, chegaram até as leis divinas através da razão. Então o Sêneca ele destaca muito isso. E essa é uma crítica muito atual, muito atual, porque
A sensação que você tem ao ler o livro, como eu já disse, é que o Sêneca estava cercado de idiotas, né? Ele tinha um grande status entre a sociedade, porém ele se sentia no meio de idiotas, né? Então, é basicamente a sociedade de hoje. Se você for prestar bem atenção nas redes sociais, né, você tem acesso à vida das pessoas, aos interesses das pessoas hoje, né, através das redes sociais, e você vê que a vida das pessoas basicamente é uma montanha de futilidades, né, de vaidades. As pessoas mostram o que elas vibram, né, o que elas gostam, os interesses delas nas redes sociais, no Instagram, através de status, né, de stories, né, e você percebe que é só futilidade, que é só vaidade. As pessoas não são interessantes. É basicamente o que? Eu fui numa festinha hoje, vou postar foto de eu bebendo. Eu viajei, eu comprei uma roupa nova, né? São coisas idiotas, né? Eu comprei uma maquiagem nova. E é basicamente isso, a pessoa não tem nada a oferecer intrínseca a ela. Basicamente a vida dela é só o que ela conseguiu comprar, seja comida, seja sair. E é isso, é uma vida de escravo. Eu costumo dizer que o Instagram é um grande espelho da escravidão mundial. E basicamente você não vê raríssimas pessoas que colocam pensamentos, né, ideias próprias ou ideias de grandes pensadores que traziam um debate interessante à sociedade, né? Raramente as pessoas colocam coisas edificantes nas redes sociais. O que é uma coisa edificante? Uma coisa edificante é algo que vai te ensinar algo ou ensinar outras pessoas. As pessoas não têm interesse nesse estilo de vida citado por Sêneca nesse livro sobre a brevidade da vida. E isso é mais destacado hoje em dia, né? Mais evidenciado hoje em dia, graças às redes sociais, à globalização da informação. Infelizmente, as pessoas têm uma vida extremamente fútil e vaidosa. E esse livro se tornou ainda mais importante na sociedade de hoje. As pessoas pensarem como elas estão gastando o tempo dela. O que você está fazendo que está edificando seu espírito, seu intelecto ou as pessoas ao seu redor nesse sentido? Um destaque importante nesse livro, até se você for ler, eu recomendo demais a leitura dele, é a palavra ócio, né? Entendendo que a palavra ócio hoje em dia tem um significado diferente da tradução escrita ali no livro de Sêneca. Basicamente, ócio, hoje em dia, ócio tem um significado mais agressivo, é uma pessoa que não trabalha, é uma pessoa que não faz nada. Mas no livro de Sêneca, ócio, em sua origem verdadeira, a palavra ócio significa tempo para estudar, né? Não precisar fazer trabalhos de esforço físico, né, e poder dedicar o tempo ao autoconhecimento, né, ao estudo das questões importantes da existência. E isso que é o significado da palavra ócio. Por isso que ele valoriza muito o conceito de ócio, né? Ele fala que a pessoa deve se dedicar ao ócio, mas o ócio nesse sentido, no autoconhecimento e no estudo, e não no sentido que a palavra tem hoje. É importante entender isso. E você vê que a tendência da sociedade evoluir é a tendência do ócio, né? Dentro do sentido de Sêneca, que é basicamente, você pode ver que as profissões elas estão acabando, né? As profissões de esforço físico estão acabando cada vez mais, né? Você tem máquinas fazendo serviço, por exemplo, motoristas, ele já acabou com o serviço de cobrador em algumas cidades, aí deve saber o que eu estou falando. Daqui a pouco o motorista acaba, porque a própria Tesla está desenvolvendo carros autônomos que dirigem sozinho. Então daqui a umas décadas não vai existir mais motorista e não vai existir, mas toda a função que você imaginar já tem robôs que fazem o serviço médico, de cirurgia, etc. Isso vai desenvolvendo. Então a cada ano que passa, essas tecnologias que substituem o ser humano no trabalho manual vai aumentando e as profissões vão acabando. E a tendência cada vez é essa. Todas as profissões vão acabar, porque a máquina, o homem está desenvolvendo máquinas que fazem essas funções repetitivas e funções já entendidas pelo homem cada vez com maior eficiência. Então é importante entender que vai acabar essas profissões e o ser humano vai ter mais tempo para o ócio. É a tendência da evolução da humanidade ter mais tempo para o ócio. Esse é um dos conceitos da evolução, inclusive espiritual, né? Quando você encarna em uma sociedade que tem muita tecnologia, essa tecnologia faz o trabalho físico, o trabalho pesado, e a sociedade tem mais tempo para estudar, é uma sociedade onde você tem mais oportunidade para se desenvolver espiritualmente. Quando você nasce em uma sociedade muito antiga e que basicamente tem que se preocupar com sua sobrevivência e trabalha o dia inteiro para não morrer, ou até mesmo hoje em dia ainda tem isso em algumas cidades e regiões, você não tem muito tempo para estudar, para desenvolver. Você tem que aprender mais outras coisas mais simples. Então é um resultado da evolução espiritual, o resultado das encarnações é você poder ter a oportunidade de nascer em sociedades mais
avançadas, onde você vai ter mais tempo para se dedicar à espiritualidade. Hoje a gente tem mais tempo para se dedicar à espiritualidade, a maioria de nós, né? E como você está usando esse tempo que você tem? Você chega em casa, você lê um livro, você foca nisso, uma meditação, um autoconhecimento, entender sobre esse conhecimento espiritual? Ou você basicamente chega no Instagram e vai comprar uma roupa, uma coisa diferente, vai ficar postando aquilo no Instagram que não está edificando ninguém, né? Então, essa é a questão trazida por Sêneca e que tem muita validade nos dias de hoje. E é isso que eu tento trazer nesse canal meu, é trazer, mesmo que sejam poucas pessoas assistindo, é trazer o que a maioria dos canais e a maioria das pessoas, não todos, não trazem de graça, gratuitamente, um conhecimento edificante, que me edificou, me ajudou no meu crescimento e pode ajudar outros irmãos, outras pessoas, né? E é a ideia do meu canal e também a ideia desse vídeo, né? E as profissões, elas vão acabando, né? Não tem como. Então, se você acredita em eternamente fazer sua profissão, já desista. Nas próximas décadas, é bem provável que todas as profissões vão morrer, como eu já disse. Inclusive, a própria profissão que cria esses softwares, né? Que fazem as profissões, né? Os programadores, por exemplo. Por exemplo, você já tem softwares hoje em dia que fazem o serviço do programador. Existem softwares que fazem a manutenção de outros softwares. Então, uma empresa antes que tinha, sei lá, 20 programadores para fazer a manutenção de um software, hoje ela tem só 5, porque já tem um software que faz isso, daqui a pouco vai ter menos. Então já tem softwares que fazem manutenção em outros softwares e softwares que fazem atualizações neles mesmos, né? Então a utilidade do ser humano para manter o sistema está ficando cada vez menor. É lógico que a gente ainda está no início, mas é um vislumbre que a gente tem do futuro. Então, quando o ser humano tiver todo esse tempo livre nas mãos e as máquinas fazerem tudo, lógico que você vai perguntar, mas como as pessoas vão ganhar dinheiro em uma sociedade que ninguém tem função? Bom, isso a própria consciência humana vai nos levar até lá, né? Se você for entender que na Terra a gente tem recurso suficiente para todas as pessoas viverem confortavelmente, sem precisar de ninguém passar fome, sem necessidade de faltar para ninguém. Se eu não me engano, a Terra produz 3 vezes mais alimento. A indústria alimentícia hoje, tá? Sem esforço, se ela quiser, ela produz mais. Mas a indústria alimentícia hoje, ela produz 3 vezes mais alimentos do que tem pessoas na Terra, né? Então não falta recursos para as pessoas na Terra. O problema da miséria e da pobreza da Terra é o egoísmo humano. É a ganância humana de querer ter mais que o outro, de querer humilhar o outro, etc. Então, se as pessoas tiverem mais o senso de compartilhar, nunca vai faltar nada para ninguém. A Terra foi feita para isso. Não precisa de ninguém trabalhar igual escravo para ter, enquanto o outro tem trabalho direito e tem em excesso. E essa lógica do ser humano é resultado do próprio egoísmo dele. Assim, de que ele tiver consciência, ninguém passa necessidade. Então, se tem uma máquina fazendo por você, você já vai ter os frutos desse trabalho sem necessidade de se esforçar. E vamos chegar a um tempo, já estamos já no início desse tempo, claro. Hoje o ser humano tem muito mais tempo sobrando do que o ser humano antigo, nem se compara, muito mais mesmo, em média. Claro que tem exceções ainda, mas em média o ser humano tem muito mais tempo. E o futuro vai aumentando isso, até que um ponto que o ser humano já não vai mais, só vai ter tempo. Inclusive, um reflexo disso é a grande resignação que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que as pessoas estão, por vontade própria, saindo dos seus empregos. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Em países de primeiro mundo isso é mais evidente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, porque as pessoas lá têm um poder de compra maior, né? Mas no Brasil isso também está acontecendo. As pessoas estão voluntariamente saindo dos seus empregos para tentarem ganhar dinheiro em casa sozinho, para terem mais tempo para dedicar para outras coisas, né? Obviamente cada pessoa tem o seu porquê de fazer isso, né? Nem todos têm um grande motivo por trás, mas é uma tendência do ser humano a ter mais tempo. E quando chegar o momento em que todo mundo vai ter tempo suficiente, como você vai dedicar esse tempo seu? Ao quê? A futilidades, a prazeres, a excessos, ou a sua intelectualização, seu desenvolvimento espiritual, intelectual, né? Nós temos um grande poder hoje nessa sociedade, que vai vir, que está acontecendo nesse exato momento, que é o mais importante, né? O presente é o mais importante. Temos uma grande bênção, coisa que não tinha na Idade Média. Viver na Idade Média era um absurdo. Era doença, era praga, era de ter que sobreviver o tempo inteiro. Ninguém se preocupava muito com as coisas que nós preocupamos hoje. Então nós vivemos em uma sociedade, como nós estamos usando essa bênção de poder viver em uma sociedade onde temos tempo para dedicar ao desenvolvimento espiritual e intelectual. Pense nisso, isso que esse livro traz. Traz
essa crítica ou essa motivação para você que já segue esse caminho, ou uma crítica para você que não segue esse caminho. Então é uma recomendação aí, fica aí, Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. Super recomendável. É um livro famoso, você encontra facilmente aí em livrarias ou no Kindle. Não tem dificuldade. E é isso, muito obrigado por me ouvir e fiquem na paz de Deus.